Curso de xadrez. Movimentos das peças. Rei. O rei é a peça mais valiosa do jogo, porque se ele receber xeque-mate, você foi derrotado. O objetivo no xadrez é dar xeque-mate no rei inimigo enquanto fornece proteção suficiente ao seu próprio rei, mas apesar de sua natureza preciosa, o rei não é muito móvel. Nesta posição, o rei branco em E5 pode se mover para todas essas casas. É fácil lembrar como o rei se move. Ele pode se mover uma casa em qualquer direção, desde que essa casa não seja defendida por uma peça inimiga. Então, aqui o rei branco pode se mover para qualquer uma dessas casas. Nesta posição, com o rei em C2, o rei pode se mover para essas casas. Então, lembre-se, um rei pode se mover diagonalmente, horizontalmente ou verticalmente, apenas uma casa, sempre que quiser. No início do jogo, queremos manter o rei seguro, protegê-lo atrás de uma falange de peões, mas mais tarde, quando houver menos perigo, à espreita, podemos usar o rei ativamente. Com seu padrão de movimento confiável, o rei pode ser um guerreiro de curto alcance muito poderoso. É fundamental aprender a julgar quando é o momento apropriado para ativar o rei. Na abertura e no meio-jogo, o rei deve ser bem protegido, enquanto que no final, ele se torna ativo. Então você sabe como o rei se move. Também sabemos que o objetivo no xadrez é capturar o rei. Sempre que o rei é ameaçado, é chamado de xeque. Nesta posição, se as brancas jogam o peão de E4 a E5, sabemos que os peões capturam na diagonal, o rei preto está em xeque. Isso é marcado com uma marca, mas, a propósito, em notação algébrica. Então, aqui seria E5, confira. O rei preto teria que se mover, e podemos ver que o rei preto poderia se mover para E6, E7, D7, C7, ou C6. O rei preto não poderia se mover para C5, ou D5, ou capturar em I5, porque o rei branco defende essas casas. É um movimento ilegal para um rei se mover para uma casa onde possa ser capturado. Isso se chama xeque. Então, quando você está sob controle, você pode simplesmente sair do caminho. O verdadeiro objetivo no xadrez é dar xeque-mate. Nesta posição, o branco pode jogar E7, que é xeque-mate. O rei preto é atacado, mas não pode se mover para lugar nenhum. As casas C8 e E8 são defendidas pelo peão D7, branco. O peão E7 do branco ataca o rei preto, e o rei branco defende o peão E7, também o peão D7, e a casa C7. Preto não pode ir a lugar nenhum. Isso se chama xeque-mate. Este é o seu objetivo no xadrez. Há mais uma maneira para o jogo terminar. Nesta posição, é o movimento do branco. O que você pode fazer? Bem, qualquer resposta que você desse teria que estar errada, porque não há nenhuma casa para onde o rei possa se mover. C1 e E1 são guardados pelo peão D2, preto. E2, D2 e C2 são guardados pelo rei preto. Então, na verdade, o rei branco não pode se mover para qualquer lugar, mas o rei branco não está em xeque. Isso é chamado de rei afogado. O jogo terminou empatado. Nesta posição, o movimento errado do rei branco pode afogar o rei preto. Pause o vídeo, reflita a respeito de qual é o lance correto a ser feito pelo rei branco. O lance correto vai causar a promoção do peão, e, após alguns lances, xeque-mate no rei preto. Ah, que pena. Você fez o lance errado e afogou o rei preto. O jogo empatou. Correto. Ao mover seu rei para E6, você forçou o rei preto a se mover para C7, e agora você pode jogar o rei E7, seguido de promover seu peão em D8. O rei preto está condenado.